Olá, eu quero ler hoje uma pergunta do Livro dos Espíritos, da parte terceira do capítulo 6, que fala sobre a lei de destruição, no trecho que trata das guerras. Pergunta 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Eu trouxe essa pergunta para conversar hoje porque, na verdade, nós estamos no meio de uma guerra. Estamos vivendo uma guerra racial, uma guerra social, uma guerra entre cidadãos, né? Uma guerra da polícia contra os pobres, da polícia contra os negros, uma guerra do fascismo contra o povo trabalhador. É uma guerra completa, é uma guerra aqui no nosso país, uma guerra em nível mundial, em muitos países também, o que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente está vendo essa coisa brotar de dentro para fora, essa violência que não é uma causa em si, é uma consequência, é um efeito, na verdade, é um efeito de algo muito maior, né? Que é a falta da justiça social. Nós, espíritas, nós temos o dever de falar sobre justiça social. Nós temos o dever de falar sobre justiça social num mundo e num país absolutamente mergulhado na injustiça, na barbárie. Ontem eu comentei numa página do Facebook que havia compilado vários flashes daqueles vídeos daquelas manifestações antifascistas, né, das torcidas de futebol no domingo. E eu comentei dizendo que estava muito bonito, muito forte aquilo, mas eu me assustava de ver alguns daqueles meninos, daqueles jovens, sem máscara. E eu escrevi isso. Eu disse, eles não podem se contaminar, porque a gente está numa pandemia. Aí um menino, um rapazinho bem jovem, comentou isso abaixo do meu comentário. Ele me respondeu. Ele disse assim: dona, alguns ali, além de estarem sem máscara, estão com fome e sem esperança. A falta de máscara é só um detalhe, ele disse. Nossa, sabe que eu tô, até agora, eu tô zonza com isso, com essa resposta tão forte, tão profunda, né? Tão direta, que foi como se tivesse me dado uma bordoada. Eu fiquei tonta, eu ainda tô tonta até agora, né? Eu realmente estava genuinamente preocupada, mas uma preocupação dessas, ela é tão ineficiente, tão pouco produtiva, quanto a gente dizer para um morador de rua: ora, cuida para não pegar a friagem, né? É que o meu instinto maternal falou mais alto ali. Mas aqueles meninos estão ali no meio de uma pandemia sem esperança nenhuma, sem esperança no futuro. Muitos estão sem emprego, sem renda, né? Eu ainda coloquei ingenuamente, meu Deus, eu até fico com vergonha de lembrar, eu botei usem álcool gel quando chegarem em casa. As pessoas não têm o que comer, sabe? Não têm o que comer. Então, além da gente ter que colocar os nossos dois pés na realidade e encarar o que está acontecendo, que nós estamos no meio de uma guerra bárbara, que um governo bárbaro está fomentando. Esse governo pervertido, ele vai jogar esses jovens
no meio de uma pandemia, ele vai jogar esses jovens no meio da rua, desesperados, sem futuro, e ele vai adorar isso, porque ele é pervertido. Ele é o tipo de espírito que se alimenta do ódio e do mal. Ele se alimenta, ele infla ao ver as pessoas se torturando, as pessoas se matando, as pessoas se extinguindo, né? Se esvaindo no meio do caos. Então, se não formos nós puxarmos este assunto da justiça social, e não me venham falar de karma e de causa e efeito, de que essas pessoas estão pagando coisas das vidas passadas, porque este argumento é imoral. Esse argumento é indecente, é imoral, além de ser irracional, né? Nós não estamos uma sociedade inteira, né, nas mãos de um lunático. A causa e efeito que nós estamos colhendo é justamente este lunático ter sido eleito. Isso sim. Agora, dizer que quem está sofrendo, que quem está se expondo em protestos numa pandemia está resgatando coisas de vida passada, isso é coisa de gente hipócrita e covarde. Hipócrita e covarde, né? Porque teve a ousadia de colocar o miliciano no poder, de eleger o miliciano, né? Para que acontecesse tudo isso que está acontecendo no país. E agora fica dizendo que quem está sofrendo é por resgate de vidas passadas. Não, o que nós estamos sofrendo agora é resgate, é causa e efeito dessa indecência, dessa imoralidade que foi essa última eleição. Então, eu acredito que se nós não conversarmos e não debatermos e não tentarmos encontrar saídas sociais viáveis para resolver essa questão da injustiça social, da falta de justiça social que nós vivemos, aí sim nós estaremos cavando o nosso futuro, né? Estaremos cavando o nosso futuro, porque é a nossa tarefa é tentar dar um pouco de esperança para esses jovens. Imaginem a tragédia que é milhares e milhões de encarnações assim, sem esperança no futuro. Que tipo de pessoas somos nós que acreditamos na sobrevivência do espírito, mas achamos normal que milhões de encarnações de jovens agora sejam perdidas na falta de esperança, na falta de um futuro? Então, é isso. É isso. A coisa não tá para brincadeira, não. A gente precisa realmente falar as coisas que precisam ser faladas. Precisamos disso. É isso. Eu tô realmente hoje muito triste. Eu tô abalada, na verdade. Porque saber que milhares e milhares de jovens se expõem por não terem outra saída, por não terem esperança de uma vida digna, é muito triste, né? É muito triste. Então tá, é isso. Fiquem bem, todos e todas.